Olá malta, como estão? Passado 2 semanas cá estamos nós. Eu avisei-vos que isto poderia acontecer e agora eu estou a chegar a uma conclusão que é: este verão vai ser caótico. É assim o primeiro verão em que, quer dizer, no ano passado eu estava a trabalhar, estava a estagiar e foi um estágio intenso, muito intenso, mas sinto que não tinha tantas coisas diferentes com que lidar, ou seja, tinha o estágio e tinha a minha vida. E tinha o meu trabalho em freelance. Mas neste momento tenho um full-time, tenho mais o trabalho em freelance, tenho mais o digital, tenho mais o podcast e, portanto, tá. E depois imaginem, tenho a vida social que convém manter. E eu sinto que o meu quarto está a fazer eco e eu espero que isto não se reflita aqui, eu acredito que não. Se refletir, peço imensa desculpa, mas acredito que não. Pronto, e portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, este verão vai ser caótico porque eu estou mesmo a tentar conciliar isto tudo e ainda ver os meus amigos, ainda ver a minha família, ainda que não os veja assim tantas vezes. E portanto é isso, é uma conclusão a que eu estou a chegar e que me está a deixar assim um bocadinho preocupada. Não é preocupada, mas não sei. Está assim a ser uma questão de gerir emoções. Neste momento, olhem, vou apresentar-vos o novo cenário. O novo cenário é o meu quartinho, mas o meu quartinho em Lisboa. E porquê? Porque, olhem, basicamente por isto mesmo, porque está a ser um bocado complicado gerir tudo isto e arranjar tempo para ir gravar ao estúdio e estou a tentar encaixar aqui isto tudo no meio e por isso é que... E pronto, agora estou a pensar, quem está só a ouvir isto não está a ver o cenário, mas pronto, malta, para quem só ouve o podcast e não vê, nós agora todas as semanas temos tido um cenário diferente e não temos tido o típico cenário cor-de-rosa de que eu gosto tanto, mas eu espero que eventualmente conseguiremos voltar a esse cenário cor-de-rosa, que no fundo também é um bocado o objetivo do podcast e por isso é que também temos toda esta estética ou seja, o objetivo é mesmo manter essa estética. Mas pronto, cá estamos nós para mais uma semana com mais um episódio e no episódio desta semana vamos falar sobre música em música. Tipo que eu não falo sempre sobre a música. Não, mas, ou seja, vamos falar sobre a música aplicada agora ao contexto em que vivemos atualmente, que são os festivais e concertos e no fundo, esta época maravilhosa que é o verão. Choca-me um bocado, eu consigo entender os argumentos, consigo, mas choca-me um bocado as pessoas que preferem o inverno ao verão. E esta conversa é super clichê, ninguém quer bem saber disto, mas esta época em que vamos todos para a rua e vamos ouvir concertos e vamos a festivais e andamos nos Santos e sei lá, estou a chegar a casa à 1 da manhã e está toda a gente na rua porque está-se tão bem na rua, e no jardim à frente da minha casa está toda a gente lá deitada. Às vezes até são um bocado estranhos porque já é demasiado tarde para estarem aí deitados. Mas ou seja, pronto, entramos agora nesta época que é tão alegre e que eu gosto tanto, adoro estar sempre a ver concertos ao ar livre e a ver toda esta cultura agora até dos festivais, que sinto que cada vez mais assistimos a muitas pessoas a irem a festivais e eu às vezes faço um bocado estas afirmações. Por exemplo, cada vez mais está a assistir-se a pessoas a irem a festivais. Por favor, vocês não vão comprovar isto, ok? Não vão fazer fact-checking porque eu não sei se isto é real. O que eu digo é com base na minha percepção, ok? E portanto, quando eu digo há cada vez mais pessoas a irem a festivais, eu tenho essa ideia. Se está correta ou não, perdoem-me. Mas aqui não se faz fact-checking, para isso já chega. Eu já trabalho em fact-checking, portanto eu já estou a contribuir para isso, portanto eu posso vir para aqui e fazer estas afirmações que eu não sei bem se são verdade ou não, mas a minha percepção é essa, este podcast é meu e portanto... não, mas pronto. Basicamente, falando sobre festivais, o tema que eu quero abordar e que vou desenvolver ao longo deste episódio é um bocado esta questão de agora os festivais e até os concertos, mas mais especificamente os festivais, viverem não apenas da música, mas também da experiência toda em si. Ou seja, atualmente nós vamos a um festival e muitas das vezes não vamos apenas pela música, vamos também para, sei lá, ter ali toda aquela experiência que muitos festivais criam à volta do festival.
precisamente, à volta do evento, e que nós também já temos vindo a ser habituados. Se, por exemplo, não está nenhum concerto a acontecer, por vezes temos ou uma roda gigante, ou temos determinadas ativações de marca, temos, sei lá, aquelas roletas, aquelas coisas todas, e eu acho isso muito giro. Acho que é giro o facto de dinamizarmos tanto um evento, tornando numa experiência, percebem? Ou seja, não sendo apenas um evento de música. A questão é que, e eu venho sempre com a questão, não é? Porque depois eu venho aqui dar o meu ponto, que é, eu acho que há determinadas situações e determinados festivais, eu sinto que isto pode acontecer mais em certos festivais do que outros, mas eu acho que há certos festivais em que as pessoas já não vão efetivamente pela música, vão sim pela experiência em si. E eu não... Ou seja, eu até me estou a debater com isto até agora, neste momento, porque eu tenho sempre duas opiniões sobre isto na minha cabeça, que é, eu acho que isso é giro. Ok, eu acho que é giro, temos toda uma experiência à volta do festival, porque isso também vai chamar mais pessoas, e ao chamar mais pessoas também é possível que essas pessoas se calhar se calhar conheçam demasiado não, conheçam outros artistas, conheçam novos artistas, vão ver concertos que talvez não veriam se não fosse toda a experiência e elas não fossem quase agarradas por essa experiência, e portanto eu acho que nesse sentido é giro termos esta experiência toda além da música. Agora, uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, também no fundo vai um bocadinho ao encontro disto, que é muitas vezes estar em festivais e conseguir perceber que a música já não é o fator central, e acho que é isso que me faz confusão, ok? Que é, eu não acho que não deva existir toda a experiência à volta do festival, eu acho que isso é muito giro e devemos manter isso, precisamente para chamar mais pessoas, para termos as pessoas ali a serem cativadas ao longo de todo o festival, de todo o evento, e dinamizar um bocadinho isto tudo também, porque como é óbvio, as coisas vão evoluindo e nós não, que eu não faço parte da organização de nenhum festival, mas as pessoas que fazem parte da organização dos festivais, claro que têm de acompanhar a forma como também tudo está a dinamizar e como as coisas estão a evoluir, e também porque isso no fundo lá fora também está a acontecer, e tendencialmente as coisas acontecem lá fora e depois vêm para cá, mas faz-me alguma confusão estar em determinados festivais e perceber que as pessoas não estão lá pela música, ou seja, minimamente, percebem? Eu lembro-me, acho que até foi no ano passado, que fui a um festival em que eu conseguia perceber que havia determinadas pessoas que não estavam minimamente a ver nenhum concerto, percebem? É que nenhum. Era ir para ali tirar a foto, era ir se calhar àquele concerto para gravar o story e depois ir embora. E eu sinto que se calhar pode haver determinados assuntos em que eu vou abordando ao longo do podcast que acaba tudo um bocadinho por vir dar a isto, e eu não é que seja contra as redes sociais, porque imaginem, eu literalmente todo o meu trabalho nestas diferentes vertentes que eu tenho vai dar às redes sociais, e é uma coisa de que eu gosto muito. Uma coisa que eu acho também já tenho vindo a desenvolver é que eu acho simplesmente que se calhar nós temos as redes sociais e elas são ótimas, eu só acho que se calhar não são utilizadas da melhor forma, e nós agora andamos todos um bocadinho nesta questão de é tudo muito, aquela expressão que se usa agora, que é tudo muito performativo, e faz-me muita confusão ver pessoas que... e atenção, eu já vi isto acontecer, porque eu às vezes sinto até que quando penso nestas questões, eu penso, ok, Diana, tu se calhar estás a exagerar um bocado, tens esta ideia, mas se calhar isto não é bem assim. Mas depois eu vou aos eventos e vejo as coisas a acontecerem. E é do género, se calhar eu não estou assim tão errada. Pronto, e então faz-me confusão, lá está, chegar a um festival, ver uma pessoa a aparecer num concerto, ou seja, ir para a multidão num concerto, gravar o story e ir-se embora para tirar fotos, para depois ir àquela ativação de marca, sejam ou não influencers, às vezes, ou seja, a partir do momento em que são influencers, têm de alguma forma algo contratualizado com essa marca, e aí faz sentido, não é? Têm de mostrar o stand da marca, têm de ir lá, isso é o que é, faz parte do trabalho, essas pessoas estão lá também a trabalho, não apenas a divertirem-se. Mas
mesmo as pessoas que não têm essas questões contratualizadas fazem muito questão de mostrar tudo nesse aspecto, ou seja, sabem, ok, aqui temos esta marca e depois ali temos aquilo e depois, ou seja, vão mostrando um bocado da experiência, mas eu não sei até que ponto é que é a experiência realmente vivida ou se é aquilo que se quer construir para mostrar nas redes, sabem? Porque eu também acho que se vocês estiverem realmente a viver a experiência propriamente dita do festival, ou seja, na sua totalidade, essa é completamente impossível essa experiência depois refletir-se na totalidade também para as redes, porque para vocês a viverem têm de estar presentes no momento e lá está, eu sei que eu estou mesmo a parecer e pareço imenso uma hater de redes sociais, mas não é isso, eu só acho que está tudo ok, ou seja, não tem problema nenhum em irem para lá, para os festivais e criarem conteúdo e fazerem vídeos. Eu não vou ser hipócrita e dizer que também não o faço. Eu também vou a um festival e também meto um story. Eu provavelmente também verão coisas minhas a fazer conteúdos em festivais. E eu acho que isso está tudo ok e acho que faz sentido. É ali aproveitar um momento, por exemplo, no meu caso, em que faço conteúdos sobre música, faz sentido eu, se calhar, ir a um festival e mostrar-vos, olhem, gostei muito deste concerto, ou olhem, é isto que está a acontecer neste festival, tens esta experiência, tens aquela experiência, além da música. Mas eu acho é que não podemos deixar morrer o facto de que a música é o elemento central dos festivais e eu acho que isso deve manter-se assim e faz-me confusão quando não é assim. Desculpem. Ai. Bem, ok. Voltou a voz. Ou seja, eu acho simplesmente que é ir ao festival e se calhar, ok, criar conteúdo porque estão no festival e não irem ao festival porque estão a criar conteúdo, percebem? Acho que é aproveitar a experiência e sei lá, enquanto criadores de conteúdo ou pessoa que trabalha com as redes, é tentar, ou seja, e se vocês não estiverem mesmo a trabalhar, por exemplo, não estiverem a trabalhar numa rádio ou num meio de comunicação ou de alguma forma estiverem a trabalhar no festival, aí epá, é o que é, estão em trabalho. Isso é, por exemplo, como se sei lá, olhem, agora ia dar um exemplo, mas não há nenhum exemplo que se adeque. Mas ou seja, a pessoa está lá a trabalhar, se o trabalho dela é fazer conteúdos, então é para isso que ela está lá. Ou seja, por exemplo, e lá está, e agora vou dar um exemplo que acho que pode fazer sentido, que é, vocês, uma pessoa que trabalhe, sei lá, indo completamente uma profissão que não tem nada a ver, uma pessoa que esteja a trabalhar no supermercado, está lá para trabalhar, para arrumar as coisas, não está lá para ver os produtos, percebem? Bem, se calhar esta comparação foi uma porcaria. Mas pronto, só para dar aqui o meu ponto. E nesse sentido eu consigo perceber que as pessoas estão lá a trabalhar e faz sentido criarem esses conteúdos. Agora, acho que se forem, mesmo que sejam quanto criador de conteúdos, mas que não está de alguma forma a criar conteúdo para o festival ou para um meio de comunicação que esteja associado ao festival, acho que tem de haver ali um meio termo. E lá está, isto é a minha perspectiva e está tudo ok em não concordarem com isto, até pessoas que se calhar façam aquilo que eu estou a dizer e mais uma vez isto não é de todo um ataque, é simplesmente o meu ponto de vista. Lá está, acho que é ir lá e manter a música como o tema central de um festival. É para isso que os festivais estão cá e apesar de ser ok criar conteúdo, sejam ou não criadores de conteúdos, yeah. Acho que é ok simplesmente continuar com a música no centro da equação. Desculpem, agora estava aqui a dispersar um bocado. E eu agora queria dar aqui um exemplo, por acaso não é de festival, mas lembram-se quando eu estava agora a dizer que eu por vezes fico um bocadinho na minha cabeça a achar que ok, se calhar estás a exagerar um bocado e as coisas não são bem como estás a pensar, se calhar estás a ser um bocado dramática, as pessoas estão efetivamente a aproveitar o concerto, as pessoas não estão aqui pelas redes, até tu já estás brainwashed e por isso achas que as coisas são todas em função disto. Mas malta, eu recentemente tive um exemplo e honestamente acho que foi o exemplo que mais me chocou de sempre.
Foi no concerto do Bad Bunny que, ao contrário se calhar de algumas opiniões, e eu não é aí que eu quero tocar, mas ao contrário de algumas opiniões, eu gostei muito mesmo do concerto do Bad Bunny. Foi um concerto super agradável, super divertido. O que eu não gostei no concerto do Bad Bunny foi o próprio do público. Ok? Eu adorei o concerto, acho que o Bad Bunny tem um concerto super dinâmico. Na minha opinião, eu não percebo muito aquele argumento de o concerto foi boring, foi parado, porque eu acho que quando havia pausas que tinha de haver pausas, porque ele estava num palco e depois ia para outro palco, e portanto fazia sentido que houvesse essa pausa, não é? Havia sempre dinâmicas a acontecer e portanto não sinto que tenha sido um concerto parado. Acho que foi bastante dinâmico, com muitas interações, tanto ele estava na casita como estava no palco principal, e nesta mudança havia vários elementos que estavam a interagir connosco e portanto não senti isso. Agora, o que me incomodou realmente foi o público. Bem, eu agora tenho falado disto com amigos, que é, eu sinto que em determinados concertos, e eu pelo menos tenho essa sensação de que cada vez mais isto acontece, que é, há uma falta de etiqueta nos concertos que é uma loucura. Bem, eu não quero mesmo estar a ver o concerto que eu paguei para ir a partir do teu telemóvel. Eu quero ver o concerto, e eu não te estou a pedir para não gravares um story, não gravares um vídeo para te relembrares mais tarde, está tudo ok, eu também o faço. Agora, estar o concerto todo, houve partes que vi o concerto todo a partir de um telemóvel, porque eu à partida já sou uma pessoa baixa. Pronto, é o que é, eu já sei que vou lidar com essas coisas, e por isso mesmo tenho de ir para o balcão, ok? Um bocado chato, é uma coisa que me chateia um bocado, mas é assim, cresci assim, ou não cresci, aliás, e portanto tenho de ir tipicamente para o balcão. Bad Bunny, eu acabei por comprar os bilhetes um bocadinho à última da hora, porque na altura não consegui bilhetes, fui para a loucura da bilheteira online e não consegui, então comprei nos dias anteriores, e os bilhetes que eram mais favoráveis para mim e para as pessoas que iam comigo eram para a plateia em pé. Então tudo ok, vamos para a plateia em pé. Também era muito mais um concerto que eu queria dançar e divertir-me e estar com espaço para dançar, e portanto não me importei assim tanto de ir para a plateia, que normalmente eu não adoro, porque sei que não vou ver muito bem o concerto. Mas havia momentos em que eu até conseguiria ver o concerto, sabem? Porque, por exemplo, nós chegámos lá e já chegámos muito em cima da hora, porque uma pessoa trabalha e portanto é completamente impossível eu estar às 5 ou às 6 ou lá o que foi no Estádio da Luz, que foi quando as portas abriram. Pronto, então cheguei muito em cima da hora, praticamente quando o concerto começou, e pensámos, ok, já que chegámos em cima da hora, temos duas opções, que é, ou tentamos ir minimamente para a frente, mas nunca vamos ficar à frente o suficiente para ver o concerto no palco principal. Bem, eu tenho de parar a gravar este episódio com anéis, porque eu depois toco aqui, eu tenho de ir trocando o microfone, porque depois começa-me a doer o braço, porque eu tenho problemas neste braço. E então depois eu sinto que vocês ouvem isto a bater, mas pronto. Ou seja, duas opções, que era ou começar a tentar ir lá para a frente, mas nunca iríamos estar suficientemente à frente para vermos o concerto como deve ser no palco principal, ou seja, o palco em que o Bad Bunny começa, ou então ficávamos estrategicamente atrás e ficávamos ao lado da casita, e assim conseguiríamos ver de perto alguma parte do concerto, já que não iríamos anyway ver o concerto se quiséssemos ficar lá à frente, no palco principal, entre aspas. Pronto, ficámos a pé da casita e até ficámos super bem posicionadas para essa parte do concerto, e a casita é super alta, ou seja, não há propriamente esse problema de não conseguirem ver, porque aquilo é muito alto, ok? É muito alto, vocês conseguem ver. Agora, as pessoas que estavam à minha frente, primeiro já eram altas, portanto, ok, são altas, tudo bem, têm o mesmo direito de estar aqui como eu, não é? Eu simplesmente não cresci. Agora, vocês não podem mesmo estar o concerto todo assim, com o braço esticado, porque depois é do género, a pessoa que está na fila da frente está com o braço esticado a gravar, a de trás tem de esticar ainda mais o braço. Quando chega a mim, bem, eu já não vejo nada, eu estou a ver o concerto a partir do vosso telemóvel, pá, e não me apetece, tipo, eu não paguei mais de 100 euros para ver o concerto a partir do vosso telemóvel, e portanto, este concerto, o que me chateou mesmo foram as pessoas, e eu até cheguei a ouvir certas conversas, porque isto estava assim, as pessoas estavam mesmo, bem, ou seja, as pessoas estavam à minha frente,
Eram duas raparigas que passaram o concerto todo a gravar. Elas têm, tipo, o concerto teve quê? 2 horas e meia. Elas têm uma quantidade de footage naquele telefone que é uma loucura. Pronto. E elas passaram mesmo o concerto todo, eu não estou a brincar, o concerto todo a gravar, a tentar gravar o Bad Bunny ou a gravá-lo efetivamente. Havia momentos em que elas estavam a apontar para um sítio, ou seja, o Bad Bunny, por exemplo, estava na casita, estava num determinado sítio em que nós não tínhamos visibilidade porque estávamos do lado esquerdo, do lado esquerdo da casita. Pronto, então ele às vezes estava do nosso lado, outras vezes não estava do nosso lado. Quando ele ia para o lado direito, elas já tinham a câmara pronta na parte em que achavam que ele ia surgir, caso ele aparecesse, porque tinham de apanhar o melhor story. E eu não estou aqui a deduzir coisas, porque eu ouvi propriamente, ouvi mesmo elas a dizerem pá, olha, isto agora vou gravar dali, que é para depois ter um melhor enquadramento. E essa do enquadramento é que quando elas me começam a falar de enquadramentos quando elas me começam a falar de enquadramentos, eu fiquei tipo, be so for real. Isto não pode ser. Isto não pode ser real. Vocês estão mesmo a falar de enquadramentos. É que elas estavam com o telemóvel tipo assim, a mexer bué, e a tentar perceber qual era o melhor ângulo para gravar e não sei o que, é do género. Bem, ó malta, e o concerto? E aproveitarem o concerto? Isto chocou-me mesmo. Foi mesmo estranho, porque depois, por exemplo, quando elas conseguiam enquadrar bem o Bad Bunny e ter um bom story, elas faziam questão depois de referir isso uma para a outra. Elas viravam-se e ficavam do género, isto vai dar um bom story. E agora eu estava a pensar, mesmo que vocês de alguma forma sejam criadoras de conteúdo, que eu não sei quem são, acredito que não sejam criadoras de conteúdo, mas pode ser desconhecimento meu, mas mesmo que vocês sejam, nada justifica aquilo que eu vi. A menos que vocês fossem fotógrafas do concerto. A menos que vocês fossem videógrafas, que não são, porque não estão com credencial, não estão com maquinetas, portanto, não são. A menos que vocês sejam pessoas que estejam mesmo a ser fotógrafas ou videógrafas do próprio concerto, o que é que vocês estão a fazer? A sério, o que é que vocês estão a fazer? É porque eu acho que é impossível que vocês saiam daquele concerto minimamente com alguma memória do que é que aquilo foi. Porque vocês estão a ver o concerto. Eu estou a ver o concerto a partir de um ecrã do vosso telefone porque não tenho bem a opção. Agora, vocês passam o concerto a enquadrar aquilo e a dar o melhor story e a tentar decifrar de onde é que ele vai aparecer a seguir para conseguirem gravar e esperar que ele apareça para depois aparecer no story o momento em que o Bad Bunny surgiu. E é tipo... Bem, que canseira, malta, que canseira. Olha, até estou cansada aqui de falar porque eu começo a atropelar-me e quando estou irritada então começo a atropelar-me no discurso. Espero que dê para entender tudo o que digo. Mas ou seja, e depois vocês, e é isso até que eu estava a dizer, que é, eu tive uma pior experiência no concerto e não foi pelo concerto, não foi pelo Bad Bunny, não foi... Sei lá, porque não se ouvia o concerto, porque eu também não percebi essa, porque eu ouvi o concerto todo, mas... whatever. Não foi pelo concerto em si, não foi pela forma como o concerto estava estruturado, foi sim pelas pessoas. Pá, e isto é uma coisa que me choca, que é do género, bem, nós supostamente vamos todos ali para aproveitar o concerto e estamos ali todos em função de ver este artista. Pá, mas não estamos todos, não estamos mesmo. É impossível... É impossível que estas pessoas que passam o concerto todo a gravar estejam a aproveitá-lo. Porque se vocês, por exemplo, se vamos assemelhar isto ao trabalho de fotógrafos ou de videógrafos, como é óbvio que um fotógrafo ou videógrafo está lá em trabalho e não vai de todo aproveitar o concerto como uma pessoa que está a ter a experiência do público, não é? Ou seja, a pessoa que está no público tem uma experiência completamente diferente daquela que tem um videógrafo ou um fotógrafo, como é óbvio. Ou seja, se vocês estão no público com o vosso telefone quase a fazer trabalho de videógrafo, vocês é impossível que estejam a aproveitar o concerto da mesma forma. Impossível. Eu também gravo. Eu também, e lá está, não quero ser hipócrita e lamento se cair nisso, mas acredito que não. Agora, eu também não deixo de gravar, eu também quero recordar, eu também depois, passados uns meses, vou à galeria e fico feliz de ter aquelas recordações. Agora, o concerto todo, os festivais todos, tipo, e isso é uma coisa que até me transtorna, e transtorna-me ainda mais quando vocês estão
claramente a afetar a experiência da outra pessoa, da pessoa que está atrás de vocês, da pessoa que se calhar vocês empurram, que isto também me aconteceu no Bad Bunny, a pessoa que vocês empurram para conseguirem captar o melhor ângulo e meterem o telefone quase à frente da cara de uma pessoa para garantirem que têm o melhor vídeo do Bad Bunny. Epá, não é aceitável. E por isso é que eu digo que falta mesmo esta etiqueta de concertos, etiqueta nos concertos, e etiqueta nos concertos porque não só esta questão dos telefones, mas epá, há pessoas, e eu até sinto isto às vezes isto agora não é em concertos muito grandes, às vezes eu sinto que há aqui um 880 que é ou seja, isto acontece em concertos muito grandes, mas depois nos concertos que são muito pequenos, às vezes também sinto que isto acontece um bocado, que é, eu não sei se as pessoas também sentem que estão super à vontade e acabam por ficar demasiado à vontade e acham que podem fazer tudo, mas em concertos muito pequenos isso também me acontece um bocado da questão do telefone e da questão de não pensarem minimamente em quem é que está ali e simplesmente colocarem-se completamente à frente da pessoa ou empurrarem, até mais os empurrões, empurrarem para passar e tudo mais, é do género, está tudo bem em passarem, eu também faço isso. Agora, falem com as pessoas, digam-lhes, olha, está tudo bem se eu passar, com licença, não é de género, olha, toma um encontrão, ainda por cima, como eu sou mais baixa, tomei um encontrão e eu vou, tipo, eu sou baixa, sou magra e depois, olha, lá vou eu, a voar. Por falar em voar, isto não tem nada a ver, queria só contar aqui uma coisa que aconteceu ontem, que foi, eu ontem também voei, ontem dei uma mega queda no meio do metro e tenho o joelho todo roxo, nem vou mostrar, mas foi um humbling moment, malta. Eu não caí há muito tempo, eu não sou propriamente uma pessoa que se desequilibre muito ou assim. Estava a correr para o metro e lá fui eu. Olhem, voei e foi uma desgraça e fiquei com imensa vergonha, mas depois foi tipo, olhem, acontece, I guess. Já vi muitas pessoas a caírem também. Só não achei que me fosse acontecer a mim, porque na minha cabeça isso é uma coisa que acontecia quando eu era criança. Mas pronto, isto não tem minimamente nada a ver. Eu agora é que estava a pensar voar, pois. Quem voou fui eu ontem também. Não é só em concertos. Também voei ontem a ir para o metro, desculpem. Agora estava a pensar no que é que ia falar a seguir. Ok, voltando a este assunto. Agora, saindo um bocado desta questão da etiqueta dos concertos e um bocado também dessa falta de consideração que as pessoas têm umas pelas outras nos concertos. Acho que também começa a acontecer uma coisa nos concertos e também acontece um bocado nos festivais. Eu acho que nos festivais é um bocadinho mais justificado, ainda assim faz-me um bocado de confusão, que é as pessoas irem-se embora mais cedo dos concertos. Quando isto acontece, por exemplo, sei lá, Passeio Marítimo de Algés, eu consigo perceber, aquilo é um caos para sair, e portanto vocês têm de aceitar o vosso destino. Se vocês não saírem mais cedo, aceitam o destino de que, ok, eu vou a este concerto, eu quero muito ir a este concerto e portanto eu já estou mentalizada de que vai ser um caos para sair dali. A questão é, não será isso também parte da experiência? E ou seja, eu não estou a dizer que é parte da experiência como se isto fosse uma coisa super agradável. Eu não apetece propriamente estar num concerto e depois para sair de lá demorar 1 hora ou mais tempo. Por exemplo, no concerto da Rosalía era greve de metro, então não havia metro, os Ubers não funcionavam, ou seja, funcionavam, mas não havia oferta suficiente para a procura que estava a haver. E portanto não foi de todo agradável. Não estou a romantizar a situação. Depois foi ter de apanhar um comboio para depois andar imenso a pé para chegar a casa à 1 da manhã ou meia-noite, logo foi, que eu ainda fui jantar, não foi mesmo nada agradável. Portanto, eu sei e eu não estou a romantizar isso. Agora, é do género, eu já sabia que isso ia ser uma realidade e eu já fui para o concerto com isso na cabeça, porque se eu quero ir a este concerto e se quero viver a experiência completa deste concerto, eu não vou sair mais cedo do concerto, eu quero ficar até à última música e até àquela que nós achamos que é a última música, mas depois, olhem, afinal ainda há mais outra, pronto. E eu quero viver isso tudo e quero estar presente para os momentos todos. E por isso, quando eu vou para um concerto, eu já sei que, ok, vai ser complicado sair daqui,
Pá, mas isso é uma parte da experiência que, apesar de não ser agradável, é inevitável. É inevitável se vocês quiserem ficar o concerto todo. E ok que eu percebo que, e sei lá, eu não estou a falar, eu não estou a incluir certas situações em que há pessoas com crianças, há pessoas que por algum motivo ou outro precisam mesmo de não estar envolvidas nessa confusão. E eu percebo isso. Agora, pessoas, sei lá, como eu, que não tenho propriamente de todo crianças comigo, nem tenho nenhuma situação que me faça sair mais cedo, eu prefiro mesmo ter de enfrentar isso, mas ficar até ao fim. E por exemplo, lá está, como estava a dizer, Passeio Marítimo de Algés, eu consigo perceber mais o argumento. Agora, malta, se vocês estão no Mel Arena e me estão a sair mais cedo do concerto, epá, porquê? O metro está lá à porta. Eu sei que é um caos depois, eu sei que está muita gente no metro, mas está lá o metro à porta. Esperam 1, 2, 3 voltas do metro, ou seja, 3 metros a passarem e depois lá entram. E eu sei que é chato, mas pá, faz parte da experiência. Ir a correr para o estacionamento para depois conseguirem ser os primeiros a sair. Ou seja, eu consigo perceber de onde é que isso parte, mas a realidade é que vocês, daqui a uns tempos, ninguém se lembra que não apanhou aquele trânsito, ninguém se lembra de que... Ou seja, até se podem lembrar, mas é um bocado indiferente. Por exemplo, esta questão da Rosalía já passou, foi chato, foi. Pá, mas já passou e eu lembro-me muito mais de que fiquei lá até ao fim. E depois também gosto muito dessa parte de terminar o concerto e ficarmos todos um bocado até a contemplar aquilo que acabou de acontecer. E acho que isso, lá está, também é uma parte importante do festival, do concerto, ou o que seja. E acho que faz parte da experiência, simplesmente, e que é assumirmos que vamos... Perdão, desculpa. Que vamos ter de passar por isso se quisermos efetivamente ter a experiência completa. Não sei. Acho que são pontos de vista. E agora, por acaso, estava a pensar, nem estava a contar falar sobre isto, mas estava a pensar sobre a Rosalía. E é também um ponto que eu sei que eu consigo perceber que se calhar eu não estou completamente correta nisto. E está tudo bem. É só uma opinião que é, por exemplo, o concerto da Rosalía foi um concerto lindíssimo, maravilhoso, eu adorei, mas, ou seja, o mas não tem nada a ver com a Rosalía, tem mais uma vez a ver com o público, na verdade. Olhem, por isso eu acho que o principal problema dos concertos é o público. Muitas das vezes não é o artista, nem é o concerto, nem é a estrutura do concerto. O problema é o público. Neste caso eu consigo perceber que também, se calhar não estou bem certa nisto, mas whatever. Que é, o concerto foi lindíssimo, foi maravilhoso. Eu não aproveitei assim tanto o concerto. E porquê? Eu tinha bilhetes para Balcão 2, lá em cima, no Mel Arena. E tinha bilhetes para Balcão 2 porque eu consegui comprar na altura em que estavam mesmo a vender nas bilheteiras. Mas comprei já os últimos bilhetes que não eram, sei lá, 300 euros. Que era Balcão 2 e por acaso eram 2 bilhetinhos, que era o suficiente, era aquilo que eu precisava. Tudo ok, tudo perfeito. Agora, eu não estava mesmo a contar estar num concerto da Rosalía, ou seja, não é um concerto propriamente que o público-alvo sejam pessoas mais velhas. Acho que vai buscar um bocadinho a todas as gerações também, mas não é meramente pessoas mais velhas. E portanto eu não estava mesmo à espera de estar no concerto da Rosalía e as pessoas atrás de mim pedirem para por favor me sentar. E ok, eu sei que estamos no balcão e por isso é que eu estou a dizer que eu se calhar não estou certa. Eu se calhar não estou certa nisto. Mas tu queres mesmo ver um concerto sentado? Tu queres mesmo estar sentado durante um concerto? E ou seja... Sei lá, por exemplo, há uns tempos fui ver o Yeray Cortés, que é um guitarrista, e é um concerto flamenco, e aí, como é óbvio, que tu estás muito mais a observar a arte do artista, e é um concerto muito mais de observar e de apreciar propriamente do que estar a viver o concerto, a dançar ou seja, vive-se também, mas é de uma forma muito diferente. Mas a Rosalía não é de todo um concerto desse. A Rosalía é um concerto para se dançar, para cantar, para berrar, para chorar. Pronto, então, eu nunca pensei que me iam pedir para... Podes sentar-te, é que eu não consigo ver, eu estou sentada e assim não consigo ver. Bem, malta, vocês querem mesmo estar a ver a Rosalía sentados?
Tipo, eu por acaso já não me lembro qual é que foi a duração do espetáculo, mas vocês querem mesmo estar o espetáculo todo sentados? Bem, eu nem vos consigo explicar a sensação que foi ver Motomami sentada. Sentada. Tipo, aquelas músicas. Mesmo, sei lá, mesmo por exemplo, a Memória com a Carminho foi uma música que eu me levantei, porque aquilo para mim é como se fosse o hino nacional, que é uma falta de respeitar ali sentado. Bem, malta, vocês, Memória com a Carminho, vocês levantam-se e ponto final. E eu levantei-me e não quis saber. Mas imaginem que eu tinha de ter visto essa música sentada. Não vi essa, vi as outras e honestamente fez-me mesmo muita confusão. E quando as pessoas me falam do concerto da Rosalía, ou seja, eu consigo ver que teoricamente foi um concerto incrível e muito bonito, muito... Ela incrível, é perfeita, maravilhosa. Agora, a minha experiência devido ao público não foi a melhor. E ou seja, eu sei que eu não tenho de estar de pé para que as outras pessoas não vejam. E isto também parece que estou a ser um bocado hipócrita e ir um bocadinho contra aquilo que disse há pouco. Agora, faz-me a confusão que vocês queiram, atrás de mim, estar sentados a ver o concerto. E eu também percebo que, ok, quer estar de pé, vai para a plateia. Pá, não havia lugar na plateia, malta. E, bem, agora acabei de bater no meu joelho e eu estou com o joelho todo roxo, porque voei no metro. Ai, ok. Pronto, já passou. Mas... pronto, vocês querem mesmo estar a ver um concerto sentados o tempo todo. E, ou seja, as pessoas que me pediram, e é isso também que me estava a esquecer de referir, as pessoas que me pediram para eu me sentar, para elas conseguirem ver o concerto, bem, ou eram da minha idade ou eram ainda mais novas. Levantem-se, pá. Levantem-se, aproveitem. Aproveitem os concertos, saltem, gritem, tipo, sei lá. E elas depois, eventualmente, até se levantaram. E depois pediram-me: olha, podes por favor sentar-te? Tu estás de pé, tu consegues. Eu sou baixíssima, tu consegues ver o concerto na mesma. És mais alta que eu, estás mais acima que eu, tu consegues ver o concerto. Bem, ai, sério, este podcast na verdade podia ser um bocado o Irritações. Eu às vezes sinto que venho para aqui desabafar. Porque às vezes sinto que também falo disto com as pessoas e há pessoas que percebem perfeitamente aquilo que estou a dizer. Há outras que, pronto, ficam um bocado, se calhar não é ofendidas, mas que também não conseguem muito bem perceber o meu ponto de vista. Então aqui, como eu só estou a falar para uma câmara e depois, se tiver mal feedback, é só depois que ele vai. Neste momento, olhem, estou aqui a falar e falar e falar. Pronto, olhem, e nesta questão de concertos e das pessoas irem ao concerto efetivamente para ver o concerto ou não, por acaso, há uns tempos, já há uns bons tempos, na verdade, eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais sobre isto, que é a constante corrida às bilheteiras que existe atualmente. E lá está, mais uma vez, eu não acho mesmo que isto seja impressão minha, ou seja, não tenho aqui dados para vos dar, mas eu acho mesmo que não é impressão minha de que as pessoas estão cada vez mais a correr para as bilheteiras para verem concertos. E é do género. Isso é, num aspecto, é muito fixe, porque as pessoas querem consumir cultura. As pessoas querem ver concertos e querem estar presentes nesses momentos culturais. Agora, será que as pessoas querem mesmo estar lá pela cultura, pá? Será que as pessoas estão lá pela cultura? Pá, é que, por exemplo, agora esta questão desta forma de formular isto, que é estar lá pela cultura. Por acaso, agora ainda nem me tinha bem debruçado sobre isto, mas quando estou em eventos ou assim eventos não propriamente festivais nem concertos, mas quando me convidam para algum evento de música ou assim, às vezes falamos um bocado sobre esta questão de estar nos sítios pela cultura. Ou seja, vais a um concerto pela cultura, estás numa exposição pela cultura. E porquê pela cultura? Porque agora há bem malta que não está lá pela cultura, e é isso que eu estava a dizer há bocado. Há bem malta que está lá para... ou seja, não nos eventos de música, isso é uma coisa que eu falo nos eventos em que me convidam para alguma coisa, mas isto acontece sim nos concertos, concertos, festivais, whatever, que é as pessoas estarem lá por outros motivos que não pela cultura, não pela música. E acho que é um bocado inegável, acho que isto acontece mesmo, e por isso é que não sei até que ponto é que, ok, nós olharmos para o facto de agora a cada vez mais ir a concertos, se é porque as pessoas querem mesmo mais consumir, querem mesmo consumir mais cultura, ou se é para mostrar alguma coisa. E
eu por acaso sinto que elaborei bem isto nesse vídeo que eu tenho no meu TikTok. E portanto, se quiserem também ir ver, está lá. Acho que está fixado, na verdade. Mas, esta corrida às bilheteiras faz-me mesmo pensar que as pessoas têm... As pessoas querem ir às coisas pelo FOMO, pelo Fear of Missing Out, que é basicamente ter medo de não... Não é medo, não é medo propriamente dito, mas é de se sentir uma certa ansiedade na forma mais leve da palavra, mas uma certa ansiedade, uma certa preocupação quase em não estarem inseridos em determinado contexto social ou cultural, I guess, porque isso depois não vai permitir que elas digam que estiveram presentes nesse contexto. E portanto, perdi-me. Ok, FOMO, exato. As pessoas acho que vão muito mais agora a concertos e a festivais e tudo mais para dizerem que estiveram lá e até se calhar para conseguirem participar em determinadas discussões, sei lá. Por exemplo, esta questão toda agora da Helena Coelho. Há imensas pessoas que se calhar estão até... Como é que é de explicar isto? Se calhar até estão quase felizes de poderem participar desta discussão porque elas estiveram lá. Então, como elas estiveram lá, sabem do que é que a Helena fala ou não, ou concordam ou discordam, e por isso podem debater sobre o assunto. E que bom que é elas terem estado lá e poderem falar sobre isso. Percebem? E acho que isto acontece um bocado de as pessoas correrem o máximo possível para as bilheteiras e se calhar até, ou seja, não é, quando vão a correr para as bilheteiras, se calhar não é propriamente já a pensar no próprio do evento em si, ou seja, de que querem estar naquele evento, mas é assim, ok, toda a gente está a falar sobre isto e portanto, porque é que eu não estou a comprar bilhete para este concerto? Se toda a gente está a falar sobre isto, eu tenho de comprar bilhete para o concerto e tenho de estar lá também inserida e não posso perder nada. E é do género, vocês, se não for propriamente um artista que vocês adorem, ou seja, não é um artista que vocês adorem, não é isso, porque imaginem, eu acho que nós podemos ir a concertos e não conhecer o artista e está tudo ok, porque vocês querem descobrir música nova e eu faço muito isso e gosto muito de fazer isso, adoro ir a um concerto e não conhecer o artista, portanto eu acho que isso é completamente legítimo. Agora, eu ir a um concerto que não conheço o artista ou que não conheço assim tanto a obra do artista porque quero conhecer, acho que é ok. Agora, ir sem ter minimamente interesse em descobrir mais sobre o artista e descobrir mais sobre a obra do artista, mas querer sim ir porque toda a gente está a falar sobre isso e é quase que um requisito para depois se falar sobre isso, ou seja, vocês têm de estar inseridas naquela situação e então fazem questão de lá estar só em função de, ok, se toda a gente vai, eu também quero ir, eu também quero poder falar sobre isto, eu também quero poder dizer que sim, eu consegui bilhete ou não consegui bilhete ou whatever, depois vou comprar ou não sei. Acho que andamos todos, não é todos, mas sei lá, agora também a questão de já nem se vender os bilhetes em loja, acho que isso tira um bocado daquela cena de nós quando queríamos mesmo muito e ou seja, isto se calhar nem é bem saudável, isto vem por parte de uma questão até de fanatismo, mas não é fanatismo no mau sentido, é simplesmente uma admiração mesmo muito grande para um artista, que era a questão de dormirmos à porta ou ficarmos a madrugada toda à porta de uma bilheteira para comprar bilhetes para um artista. E eu acho que isso até diferenciava um bocado as pessoas que querem mesmo ir aos concertos ou não. Porque é do género, uma pessoa que queira mesmo ir a um concerto, ela vai para lá e vai ter esse sacrifício, vai fazer esse sacrifício para poder ir ao concerto e ver o seu artista favorito. Agora, eu acredito genuinamente que uma pessoa que não queira assim tanto ir, ou seja, que queira ir simplesmente pelo facto de estar presente e assim, eu acredito que não se vá pôr a noite toda numa fila para comprar bilhetes. Agora, quando este sistema começa a ser automatizado e começa a passar para o online, isso vai fazer com que nós estejamos muito mais à mercê de
sei lá, dos computadores, no fundo, porque toda aquela questão de ir mais cedo para o site, para depois entrar, para não sei o quê, isso nem sempre funciona. Bem, e eu até tenho a situação oposta, que foi uma amiga minha, ela, e há uns tempos, quando o Shawn Mendes veio a Portugal, ela queria muito ir ao Shawn Mendes, é dos artistas favoritos dela, se não o favorito, e ela queria muito ir, só que no preciso momento em que os bilhetes iam entrar à venda, ela ia estar a fazer um exame da faculdade e, portanto, não lhe era possível, como é óbvio, comprar o bilhete porque não ia não acabar a faculdade. Então pediu-me para comprar. E eu, na altura, até foi... Estava eu e estavam mais pessoas encarregues de tentar comprar bilhetes. Eu não ia ao concerto, mas ia comprar para ela e para as pessoas que fossem com ela. E então eu até fui das pessoas que entrei um bocado em cima da hora no site, não estava ali, sei lá, desde as 7 da manhã com o site aberto, nem nada do género. Eu entrei um bocado na desportiva, a pensar, ok, vou tentar, mas tipo, se eu não conseguir, as outras pessoas também estão a tentar, portanto não era um caso de vida ou morte. Quem é que conseguiu os bilhetes? Fui eu. Como é que fui eu que consegui os bilhetes? E foram bons bilhetes. Eu consegui bilhetes tipo lá para a frente, quase. E eu entrei no site praticamente à hora, não estava ali desde as 7 da manhã, não estava ali com 1001 sites abertos, que essa também é a outra. Eu não abri em vários computadores, não abri em vários dispositivos. Eu abri um só site, quase à hora, e foi um concerto que eu acho que escutou até. Não tenho a certeza, ou se não escutou... chegou perto de escutar, ou seja, não foi um concerto em que, ok, tu conseguiste fazer isso porque era tranquilo. Não era assim tão tranquilo, e por isso é que também estou a dizer isto, que é como é que eu... Ou seja, foi um privilégio do caraças. Imaginem que eu era uma pessoa que não queria assim tanto ver o concerto e que ia comprar porque sim. Eu estava a tirar o lugar às pessoas que querem mesmo ver o concerto e que são mesmo fãs do Shawn Mendes. E por acaso estava a comprar para uma mega fã do Shawn Mendes, mas se não tivesse... Era do género. Eu depois até fiquei do género. Ok, se calhar até vou ao concerto, não sei. Porque gostava de ver ao vivo, acho que era giro, gosto da música dele, até para descobrir mais como é que ele é em palco e assim, nunca o vi ao vivo. Depois acabei por não ir, porque estava tipo, sei lá, eu vou. Não, eu vou tirar lugar, mas há pessoas que querem tão mais do que eu ir e eu consegui os bilhetes à frente para elas. Olha, os bilhetes que fiquem para elas, que querem mesmo ver o concerto e elas que vão ver. E dizendo isto, se algum dia o Justin Bieber vier a Portugal e eu não conseguir bilhete por estes motivos, porque os computadores funcionam desta forma e é um bocadinho à sorte, bem, eu vou-me passar da cabeça. Mas pronto, em questão de... nesta questão de, ou seja, ir também aos concertos e assim pelas redes sociais e pelos stories e tudo mais... eu acho que... Como é que é de explicar? Há outro argumento que é... eu acho que também a própria indústria musical há determinado... E não só musical, eu acho que isto também acontece um bocado no cinema, mas no que vos vou dizer agora, ou seja, não depois de festivais e de concertos, porque isso depois não se aplica ao cinema, como é óbvio. Mas... ou seja, eu acho que os próprios... videoclipes e as próprias músicas dos artistas, há determinadas situações em que esses próprios materiais estão feitos já para as redes. Falo em determinados certos de músicas que têm claramente 15 segundos, para esses 15 segundos irem para stories no Instagram ou para fazerem um TikTok ou o que seja. Falo do facto de nos videoclipes e nos filmes, e era isso que ia dizer, de as personagens estarem sempre centradas, já não haver assim planos super... Ou seja, claro que há, eu estou a generalizar, mas há filmes em que não há assim planos que são super diferentes, porque no fundo o objetivo é centrar ali, que é para depois conseguir cortar aquilo na vertical e aquilo ir para as redes, ou ter os 15 segundos para estar aplicado da melhor forma às redes. E portanto eu acho que, apesar de haver também esta questão toda de as pessoas estarem a viver um bocado a música e os festivais e assim desta forma, acho que isso também começa um bocado pela própria da indústria, e portanto... acho que a culpa não é só nossa. Acho que também parte logo um bocado da forma como as coisas são feitas e como tudo é pensado. Eu acho que até há determinados concertos, determinados espetáculos que estão um bocadinho orientados nesse sentido de o que é que...
Ou seja, não sei se o que é que vai servir melhor em palco, mas talvez o que é que vai servir melhor depois para as pessoas que estão a assistir ao concerto publicarem nas redes e o que é que vai aparecer melhor nas redes. Por isso eu acho que nós acabamos todos por estar um bocadinho brainwashed e eu acho que isto começa já de trás, sabem? Acho que começa na própria indústria. E só para acabar aqui este tema, eu acho que uma coisa que também me acontece muito e que eu por acaso questiono-me um bocado se isto antes acontecia, que é antes, ou seja, antes de haver as redes e de haver esta questão toda do FOMO e assim, e lá está, isto também me acontece a mim muito, que é estar num concerto e a meio do concerto começar a pensar, será que eu estou mesmo a aproveitar isto? E vocês estão a aproveitar, sei lá, o que é que há para aproveitar? É ouvir a música, é saltar, é dançar. Eu não tenho propriamente de estar a fixar todos os momentos, não. Ou seja, não há essa obrigação de todo e eu acho que as coisas não devem ser assim. Agora, se eu estou a meio do concerto e estou a pensar nisso, e eu acho que também isto acontece a outras pessoas, que eu entretanto já falei com outras pessoas sobre isto, mas eu estou a meio do concerto às vezes e estou a pensar, será que eu estou a aproveitar isto da melhor forma possível? Será que eu conseguiria, sei lá, estar a captar mais este momento na minha cabeça e não estou a sentir esta música na totalidade? Depois dou por mim a pensar nisto e penso, mas agora estou a pensar nisto, então já não estou a aproveitar o concerto, porque não devia estar a pensar nisto, devia estar a aproveitar e devia estar... Bem, isto é mesmo... Eu não sei se isto é só da minha cabeça, eu acho que não, porque eu acho que já falei com outras pessoas sobre isto. Mas é mesmo exaustivo e eu não sei até que ponto é que isto também não deriva um bocado desta questão toda do FOMO e de nós termos esta necessidade também de aproveitar tudo ao máximo, porque se calhar temos um bocado aquela ideia de que se não aproveitarmos tudo ao máximo, alguma coisa nos vai escapar das mãos, sabem? Aquela questão do slipping through my fingers, tipo, ou seja, o momento... Bem, eu disse isto terrivelmente. Slipping through my fingers. Exato. Ou seja, vocês estão a viver o momento e ele já vos está a escapar das mãos. E eu acho que isto é uma coisa que... ou seja, acho que é normal, sei lá, nós estamos a viver o concerto, é normal que estejamos a viver, mas que aquilo não nos vai ficar tudo na cabeça. É uma coisa muito mais também do momento e para nós aproveitarmos o momento do que propriamente para fixarmos tudo na nossa cabeça. O que fica depois é a sensação do concerto, não tem de ficar os momentos exatos do concerto em si. Só que eu acho que como também surge um bocado esta questão de depois termos feedback para dar do concerto, e eu por mim falo, porque depois também gosto muito de vir falar para as redes sobre os concertos, o que eu acho que é ótimo, porque eu também gosto muito de ver esse conteúdo, mas ao mesmo tempo, eu criando esses conteúdos, eu sinto que estou lá... e estou com essa cabeça, sabem? De, ok, deixa-me ver o que é que este artista está a fazer e de que forma é que ele está a construir e a estruturar este concerto. E depois dou por mim, não estou a aproveitar assim tanto, ou acho que não estou, mas até estou, porque depois acaba o concerto e eu estou muito feliz de o ter experienciado e, portanto... acho que isto é uma bola de neve e eu acho que depois ainda por cima quando se cria conteúdos à volta disto, torna-se um bocado complicado de desligar, sabem? Ou seja, de desligar não é desligar do telefone, porque desligar o telefone eu acho que é a mesma coisa que vocês têm de fisicamente fazer para não caírem na tendência de estarem a gravar e não sei o quê, caso gravem, sejam criadores de conteúdos, porque acho que isso acontece inconscientemente. Agora, eu acho que existe um bocado essa dificuldade de desligar de cabeça, de estar a analisar, ou seja, ter um olhar analítico dos concertos e acho que é um bocado difícil também de desligar quando vocês estão num festival não é enquanto criador de conteúdos, estão num festival e são, por acaso, criam conteúdos e são criadores de conteúdos e estarem lá e não estarem sempre com a cabeça de isto era bom para este conteúdo e aquilo era bom para aquele conteúdo e agora vou olhar para isto com um olhar mais analítico, que é para depois poder falar sobre isto. E claro que isto é importante porque nós também vivemos um bocado disso, mas também acho que é relevante que nós consigamos parar e aproveitar o festival, porque nem tudo tem de ser conteúdo, nem tudo, e digo isto até para mim, é do género, ouve isto, que é, não tens de estar com cabeça de conteúdo, com cabeça de redes para tudo. Tens sim também de aproveitar o festival e no fundo acho que é essa um bocado a premissa de tudo isto, que é não estar com cabeça de redes, no geral. Aproveitar o festival enquanto um espaço de música, um espaço de descoberta ou de apreciação de música, mas de uma forma que é divertida, de uma forma que é leve, de uma forma que faz com que nós consigamos estar a aproveitar o momento e não estarmos precisamente com cabeça de redes. Acho que é isso.
Como é habitual, passamos agora para o lado D. Lado D, o que é que me anda a passar pela cabeça? Basicamente, isto já me anda a passar na cabeça há algum tempo, e até é uma questão que queria trazer para aqui já há algum tempo, que é esta epidemia, que não tem outro nome, esta epidemia de ser nonchalant. Nonchalant. Bem, primeiro já odeio a palavra, odeio também o significado por detrás. Em português, bem, sabem que isto é uma palavra que eu tenho uma dificuldade sempre na minha cabeça que não consigo associar à palavra em português, mas eu fiz questão de ir pesquisar antes de começar o episódio, senão já sabia que não me ia vir à cabeça. Basicamente, ser nonchalant é ser indiferente, ter alguma indiferença perante as coisas, ou seja, ser uma pessoa que não quer bem saber de nada, ou seja, que é muito fria, que não é bem empática por ninguém. Se calhar já estou a extrapolar aqui um bocado, mas para mim, na minha concepção da palavra, é assim que eu vejo o significado de ser nonchalant. Eu acho que agora já se começa até a ver mais pessoas a falar sobre isto nas redes, de que ser nonchalant é uma seca, porque é uma seca, mas a realidade é que eu acho também que isto é uma questão que acaba por se difundir muito, precisamente por causa das redes, porque as pessoas acabam por partilhar muito essa questão de que eu não quero saber desses dramas, isso para mim não interessa porque eu sou super chill, sou super chill e não me preocupo com essas coisas. E eu acho que, por acaso, ou seja, eu sobre este tópico queria tocar num ponto que é, por acaso foi uma amiga minha da faculdade que eu tenho a certeza que ela não... É uma pessoa com a qual nem falo assim tanto, mas... eu tenho a certeza que ela nem se lembra que me disse isto e não sabe minimamente o impacto que estas palavras tiveram em mim, mas estava a haver uma situação em que eu estava a sentir que estava overreacting e hoje em dia eu sei que não estava overreacting de todo. Eu devia ter tido mais reação à coisa ainda, mas pronto. Eu achava que estava overreacting e que estava a fazer um drama do caraças. Porquê? Porque as pessoas com quem eu estava a lidar estavam a fazer parecer como se eu estivesse a fazer um drama e que aquilo que eu estava a sentir não era legítimo, e que essas pessoas, enquanto minhas amigas, não tinham de sentir empatia, até, por mim, porque elas não são assim. E porque essas pessoas não são assim, e não sendo assim não tinham de estar a sofrer pela minha dor. E é do género, claro que não têm de estar a sofrer pela minha dor, vocês não têm de sofrer nem tomar as dores dos outros. Agora, há uma coisa que se chama empatia e eu acho que é nesse tópico que eu quero ir, que quero tocar, e ou seja, o que a minha amiga na altura me disse, que não faz parte deste grupo de pessoas, mas o que a minha amiga na altura me disse foi: Diana, eles não estão a ser empáticos para contigo e tu não estás a pedir demasiado ao pedir que eles tenham empatia pela tua situação. A empatia é uma competência pessoal, mas que acaba por se tornar numa competência social que toda a gente deveria ter. Se tu não nasces empático, se não te tornas empático, então tu tens de desenvolver essa competência, porque é uma competência emocional que acaba por se tornar numa competência social. Tu não podes simplesmente levar a vida toda a dizer que, como eu não sou uma pessoa empática, eu não tenho de ter, lá está, empatia pela tua situação, eu não tenho de me colocar na tua posição nunca, porque eu não sou assim. Eu acho que não é uma questão de se ser assim ou não se ser assim. Eu acho que nós temos de desenvolver isso. Se vocês não são pessoas que são empáticas, vocês têm de desenvolver isso para viver em sociedade, para vocês conseguirem estabelecer relações. A questão é que hoje em dia, sei lá, também já está tudo muito à base disso, da indiferença e de ser nonchalant, lá está. Mas eu acho que nós temos de desenvolver essa competência, e nós temos de olhar para os nossos amigos e para quem quer que seja, e ter alguma empatia pelas situações, não ser só do género, eu sou uma pessoa fria e como eu sou uma pessoa fria e não sou empática, então não vou ligar a essa situação. As coisas não funcionam assim. Ou se calhar funcionam atualmente, mas na minha opinião
eu acho que não deveriam funcionar assim, porque... E acho que é por isso que nós andamos depois também muito à volta deste individualismo que se tem vindo a sentir mais nos últimos tempos, porque andamos todos muito por nós, cada um por si próprio, e não nos tentamos minimamente moldar. Não é moldar, mas é adaptar, é essa a palavra. Não nos adaptamos minimamente a nenhuma situação nem a nenhuma pessoa. Nós, e lá está, era mesmo essa palavra que eu não queria usar, que é, eu não acho que nós nos tenhamos de moldar completamente às outras pessoas em função de viver em sociedade. Ou seja, acho que é importante nós mantermos os nossos valores e as nossas crenças. Agora, existe minimamente uma necessidade de nos adaptarmos a determinados contextos, de nos adaptarmos a, ok, se calhar esta pessoa está a sofrer, eu nunca passei por isto, mas sou empático, tenho de ser empático, não é tenho, eu devo ser empático pela situação dela, porque é uma pessoa que está a sofrer e é uma pessoa de quem eu gosto. E se eu gosto desta pessoa, eu não deveria ter mais alguma consideração e tentar pelo menos desenvolver aqui alguma empatia pela pessoa. Pronto, essa minha amiga disse-me isso na altura e foi uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça. Que é do género, não são vocês, não sou eu, não somos nós que estamos errados em sentir as coisas. As coisas são para ser sentidas e acho também que as pessoas que não são nonchalant, irritam-se um bocado com isso. Eu irrito-me um bocado com isso porque acho que as pessoas fingem só que as coisas não são para ser sentidas na medida em que devem ser sentidas ou que podem ser sentidas, e que há que regular o nível de intensidade com que se vive as coisas, mas as coisas são para ser sentidas e é também dessa forma que nós lidamos com as coisas, é a ter as emoções, é a sentir as situações pelas quais estamos a passar e não passar por isso, não nos sujeitarmos a essa dor, a essa tristeza, vai fazer com que tudo simplesmente se prolongue e acabamos por viver com uma máscara que, lá está, é uma máscara e não é real. E portanto, se as pessoas são mais frias e não sentem as coisas da mesma forma e não sentem as coisas da mesma intensidade, eu não estou a dizer que elas têm de sentir as coisas com essa intensidade, eu só acho é que deve haver pelo menos uma tentativa de se colocar na posição da outra pessoa e perceber que está ok e é normal, é humano até, é humano sentir estas coisas e é humano ter esses sentimentos, e na minha humilde opinião é assim que as coisas deveriam ser e não deveríamos andar aqui a vida toda sempre com uma máscara e achar que por não sentirmos as coisas somos muito mais fixe. Não são mais fixe, não são mais fixe, as coisas não têm de ser assim, não devem ser assim. A natureza humana não é assim e eu acho que enquanto vocês estão a tentar parecer que não querem saber, cada vez mais querem saber, mas não é da forma correta. Vocês querem saber, sim, se as pessoas acham que vocês não querem saber sobre as coisas. Isso é só performativo, mais uma vez, é só triste, na minha opinião, porque estão completamente a desvalorizar os sentimentos de pessoas que estão meramente a ter a experiência humana. A experiência humana, que é ter sentimentos e passar por eles. Claro que as coisas, os sentimentos e tudo mais não têm de ser levados ao extremo. É necessário também haver ali quase que um travão para que as coisas não tomem medidas que façam com que vocês vivam dentro desses sentimentos, mas isto de ser indiferente a tudo e de não achar legítimo sentir as coisas, para mim era uma coisa que tinha mesmo de acabar e que eu estou um bocado farta de assistir. Por exemplo, agora nesta altura até estou numa fase da minha vida em que estou bastante feliz, estou com muito trabalho em cima e estou muito cansada, mas estou muito feliz e portanto não me tem acontecido tanto, mas houve alturas em que, claro que também já estive muito mal e já tive situações chatas na minha vida, e deparar-me com essas pessoas a desvalorizarem completamente aquilo que eu sentia e ou seja, se eu não tivesse tido esta minha amiga a dizer-me, Diana, é normal sentir coisas, os seres humanos sentem coisas, tu não estás errada, as outras pessoas é que têm de desenvolver a empatia enquanto competência social que não desenvolveram ao crescer. Se eu não tivesse tido esta pessoa, eu se calhar achava que sou estranha, e que deveria adaptar-me para não sentir tanto as coisas e para não ocupar espaço com esses meus sentimentos.
Mas eu acho que se vocês se tiverem amigos ou quem seja, que desvalorize esses sentimentos constantemente, mesmo depois de vocês falarem sobre isso com eles, se calhar é o momento de se afastarem e de perceberem que aquelas pessoas, se calhar, eu não sei, eu ainda estou a tentar perceber se essas pessoas são mal intencionadas ou não, mas se calhar é o momento de se afastarem um bocado e de se aproximarem das pessoas que efetivamente valorizam os vossos sentimentos e que têm em consideração os vossos sentimentos. Olhem, malta, e acho que é isto. Este tópico que dá aqui para desenvolver, mas se calhar trago-vos isto noutro episódio, se calhar de outra forma, porque também já me estou aqui a alongar um bocado. Eu sinto sempre que digo isto, porque eu no fundo preparo minimamente os episódios, mas depois venho para aqui e acabo por me lembrar de outras coisas e falo e também não quero que se torne demasiado cansativo. Portanto, talvez abordarei isto noutro episódio, se vos parecer bem. Mais uma vez, como já disse noutros episódios, se tiverem alguma opinião, algum feedback para me dar, são mais do que bem recebidos. Eu tenho recebido alguns comentários e algumas mensagens que me deixam muito feliz, porque, mais uma vez, dá para perceber que está aí alguém desse lado e isso deixa-me muito feliz. Também, se tiverem sugestões de conteúdos, digo sempre sugestões de conteúdos, porque estou com cabeça de redes, estão a ver? Estou com cabeça de redes. Mas se tiverem sugestões de temas que gostariam que eu abordasse, be my guest. Podem mandar-me mensagem, comentar o que quiserem, que eu estou aqui deste lado também para vos ouvir, para não ser só eu a falar. Estou aqui 1 hora a falar. Preciso muito ir beber água, by the way. Estou aqui já a conter-me para não tossir. Preciso de acabar o episódio e ir beber água, portanto talvez abordarei isto de uma forma um bocadinho mais densa noutro episódio. Se tiverem também a opinião sobre isto, sobre este último tópico ou sobre a questão toda das redes e festivais e assim, deixem-me também, que eu quero muito saber a vossa opinião sobre isto. Também se calhar para ter aqui outro ponto de vista, porque vivo um bocadinho muito neste meu ponto de vista. Um bocadinho muito, boa Diana. Vivo um bocado neste ponto de vista e como não tenho aqui bem ninguém para me dar feedback, também não quero ser aquelas pessoas que estão só com esta cabeça e não conseguem ver outras opiniões. Portanto, deem-me a vossa opinião sobre isto, eu gostaria muito de saber. E portanto, não sei se será para a semana, se será para a outra, eventualmente eu aviso-vos. Mas pronto, teremos sim depois um novo episódio, eventualmente. Eu acredito que daqui a 2 semanas, mas veremos, porque mais uma vez está caótico. Está caótico, vou viajar em trabalho, vou estar a trabalhar, Então vão ser semanas um bocadinho caóticas. Mas pronto, malta, espero que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo episódio.